Então, pessoal, vamos começar a nossa aula 6, que na verdade vai dar continuidade à unidade 2, na qual nós estamos estudando aí os condutos forçados. Na aula passada, eu falei para vocês sobre a equação universal da perda de carga. Essa equação universal da perda de carga, ela me permite calcular a dissipação de energia que ocorre em um escoamento. Então, nós vamos continuar estudando a equação universal da perda de carga, só que nós vamos começar a trabalhar especificamente essa variável da equação universal da perda de carga, que é o fator de atrito. Para estudar o fator de atrito, pessoal, a gente tem que levar em consideração aquilo que eu falei na aula passada sobre essas dissipações de energia, elas serem função tanto do tipo de escoamento, quanto do material da tubulação por onde esse escoamento forçado está passando. Então, primeiro, nós vamos aprender a classificar os escoamentos conforme aquele número de Reynolds que eu falei para vocês na aula passada, que era um adimensional que representava o tipo de escoamento. O número de Reynolds, pessoal, conforme nós vamos ver a seguir, ele delimita esses dois tipos de escoamento laminar e escoamento turbulento. Isso vai ser trabalhado nesse momento inicial, introdutório da aula de hoje. Depois a gente vai trabalhar especificamente o fator de atrito, tanto no escoamento laminar quanto no escoamento turbulento. Nós vamos falar um pouco sobre o equacionamento para o cálculo do fator de atrito, conforme essas duas classificações de tipos de escoamento segundo o número de Reynolds. No terceiro momento da aula de hoje, a gente vai aprender a trabalhar aqui, depois das equações, claro, nós vamos aprender a trabalhar o diagrama de Moody. E aí, no quarto momento da aula de hoje, que vai ser o nosso momento ao vivo, a gente faz, uma aplicação real. Então, vamos começar. Vou falar um pouco aqui sobre escoamentos laminar e turbulento. Esses tipos de escoamento, pessoal, são regimes de escoamento classificados conforme esse critério, organização das partículas. Eles são delimitados, conforme já foi falado agora há pouco, pelo número de Reynolds. Então, vamos imaginar aqui uma situação como essa da figura, em que eu tenho um escoamento passando por uma tubulação e imagine aí que eu consigo enxergar bem de perto essas lâminas, tá certo? Essas linhas de fluxo. Então, se eu conseguir observar linhas de fluxo bem delimitadas, bem próximos a paralelo, tá certo? Veja que as posições relativas entre si dessas linhas de fluxo, elas estão aí representadas de maneira paralela, tá certo? Então, pessoal, diz-se desse regime de escoamento que ele é um regime laminar. Essas partículas elas estão bem organizadas, elas estão bem comportadas. Então, se vocês observarem na parte de cima da minha transparência, do meu slide, tá certo? Nós temos aí algumas propriedades, algumas características do regime laminar. Eu tenho que o regime laminar ele também é denominado, também é conhecido na literatura como regime lento ou regime tranquilo. Apresenta trajetórias paralelas, conforme apresentei para vocês agora há pouco, e ele está associado à energia cinética mais baixa. Então, os regimes de escoamento laminar, eles são regimes que têm pouca carga de energia de energia cinética associadas a si. Para se ter uma ideia de como ocorre na natureza esse regime laminar, você pode abrir uma torneira bem lentamente até que ela possa começar um pequeno fio d'água sem jorrar muita água, certo? Então, aquele pequeno fio d'água é um bom exemplo de um regime laminar de escoamento, certo? Pessoal, nós vamos ver aqui que
trabalhar trabalhar o regime de escoamento laminar, do ponto de vista da hidráulica, é bem mais fácil, é bem mais simples quando se tem que calcular esse escoamento. Porém, o contraponto aí é que esses regimes eles são pouco observados na prática dos nossos problemas da hidráulica, certo? Então, embora ele seja um pouco mais fácil, ele se apresenta com baixíssima frequência para os nossos problemas que precisam ser solucionados. Agora, falando um pouco sobre o regime turbulento, vejam, pessoal, que na figurinha do que representa a tubulação por onde está passando o meu escoamento forçado, eu tenho agora linhas de fluxo caóticas. Então, essas linhas caóticas, elas se devem a uma energia cinética mais alta, conforme vocês podem observar nas propriedades do regime turbulento. O regime turbulento, pessoal, está entre os regimes que mais acontecem, que mais ocorrem nos nossos problemas da hidráulica. Então, nós vamos ver aqui que boa parte dos problemas que nós vamos solucionar, eles estão associados ao escoamento turbulento. É claro que ele acarreta uma dificuldade um pouco maior no nosso equacionamento, mas nada que nós não possamos solucionar. Pessoal, eu falei assim para vocês, os regimes laminar e turbulento são delimitados, são definidos pelo número de Reynolds. Na aula passada nós vimos que o número de Reynolds era um número adimensional. Então, analisando com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de minúcia, o número de Reynolds, a gente pode ver que ele é uma relação entre forças. Se você prestar atenção nessa equação que eu estou apresentando aqui para vocês no quadrinho verde, o numerador dessa equação ele representa forças de inércia. Veja que eu tenho uma das variáveis do numerador é a velocidade. Então, essas grandezas do numerador elas estão associadas ao escoamento. E no denominador do meu número de Reynolds, aí, da minha equação do número de Reynolds, conforme vocês podem ver no quadro, eu tenho a viscosidade. Nós vimos em aulas anteriores que essa viscosidade representava a propriedade que o fluido tem de resistir ao escoamento. Portanto, pessoal, eu tenho no numerador grandezas que estão relacionadas a forças de inércia e tem no denominador grandeza que está associada ao fluido. Então eu tenho relação entre forças de inércia, fazendo aí uma simplificação, e uma propriedade do fluido que é a capacidade que ele tem de resistir ao escoamento. Pessoal, aqui eu tenho os limites do número de Reynolds que definem os tipos de escoamento dos quais falei agora há pouco. Eu tenho, quando o meu número de Reynolds está situado abaixo de 2000, representando um escoamento laminar. Quando ele está nessa faixa de 2000 a 2400, isso representa um escoamento de transição, ou seja, nem laminar e nem turbulento. E quando nós temos um número de Reynolds acima de 2400, nós temos aí representado um escoamento turbulento. São os escoamentos mais observados na natureza e nos problemas de hidráulica em geral. Nós vamos resolver aqui. Pessoal, com isso a gente encerra o nosso primeiro momento da aula de hoje e vamos passar agora para o estudo mais minucioso, mais cuidadoso do fator de atrito. Então, vejam bem, eu tenho duas situações que me foram apresentadas. Uma, o fator de atrito quando o regime de escoamento é laminar,
e outra quando o regime de escoamento é turbulento. Vamos analisar primeiro a situação em que eu tenho um escoamento em regime, um escoamento laminar, tá certo? Um regime de escoamento laminar. Eu falei assim, o regime laminar, ele é comportado, ele tem linhas de fluxo paralelas e bem definidas. Veja, pessoal, na aula anterior, nós introduzimos o conceito de tensão de cisalhamento, que está representada aqui, ó, pelaquela letrinha tau zero. Nós vimos também que o fluido newtoniano, ó, fazendo aí um pouco do resgate da nossa primeira aula, o fluido newtoniano, ele me permite, ao ser analisado esse fluido newtoniano, ó, eu poderia fazer a representação daquela linhazinha de velocidades, tá certo? Do diagramazinho de velocidades, ó, que vocês estão vendo representado na figurinha acima, eu poderia fazer por essa equação que está apresentada aqui embaixo. Ó. Então, eu tenho ali ó, um perfil de velocidades definido em função da viscosidade, ó, que é uma constante no fluido newtoniano, e também em função da tensão de cisalhamento. Ok? Então, pessoal, estudando um pouco as relações entre essas equações e as grandezas que elas representam, a gente pode fazer aí uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre cada uma delas, mas não vai ser o nosso objetivo nessa aula de hoje, certo? Peço para que vocês não se preocupem muito com essas equações, porque, na verdade, o que ela representa de importante para o nosso entendimento é que nós conseguimos chegar, por aplicação de algebrismos, nós podemos chegar à equação de Poiseuille, que representa o fator de atrito em função do número de Reynolds, certo? Então, pessoal, o que é que a equação de Poiseuille ela me diz? O que é que eu posso interpretar ao ler a equação de Poiseuille? Eu posso fazer a seguinte interpretação, ó, que o fator de atrito no regime laminar depende única e exclusivamente do número de Reynolds, ou seja, ele depende única e exclusivamente do escoamento laminar, representado pelo número de Reynolds. Pessoal, isso é bastante diferente, é bastante diverso quando eu tenho um tipo de escoamento turbulento. Essa turbulência, ela ainda hoje, não pode ser modelada analiticamente, de forma que a hidráulica, pessoal, a hidráulica, como nós vamos ver durante o curso, ela é também uma disciplina empírica, ou seja, ela é uma disciplina que foi construída também por observações e ensaios. De maneira tal que eu tenho a equação universal da perda de carga como sendo uma equação ó, que tem características analíticas, conforme vimos na aula anterior, e também tem características empíricas, conforme nós vamos ver agora, ó, com relação ao fator de atrito. Então, no regime turbulento, pessoal, nós temos algumas condições que nos apresentam e que estão relacionadas ao tipo de material da tubulação. Nós vamos ver aqui, pessoal, que no regime turbulento, agora, o fator de atrito ele não vai depender somente do regime de escoamento, mas agora ele passa a depender também ó, do material da minha tubulação, do material da tubulação por onde está passando o escoamento. Então, a principal equação que me permite calcular o fator de atrito para o regime turbulento é a equação de Colebrook-White. Ela está apresentada para vocês nesse quadradinho verde aí, no quadro verde da nossa transparência. Não se assustem com essa equação, tá certo? Porque nós vamos trabalhá-la na parte ao vivo da aula de hoje.
Uma das características dessa equação, pessoal, conforme vocês podem ver nas suas propriedades aqui embaixo, ó, é que ela é uma equação implícita. O que é que isso significa? Pessoal, significa que se vocês tentarem colocar, ó, se vocês tentarem isolar o fator de atrito em somente um dos lados da equação, vocês não vão conseguir fazer isso para resolvê-la de maneira, daquela maneira tradicional que vocês aprenderam a resolver equações. Então, claro, então é insolúvel essa equação, eu não vou conseguir resolvê-la? Calma, pessoal. Hoje nós temos uma sequenciazinha de cálculos que a gente obedece, tá certo? Ou seja, um algoritmo que obedecendo essa sequência de cálculos, a gente consegue calcular o fator de atrito com a equação de Colebrook-White. Nós vamos ver também que isso não é nada muito trabalhoso, beleza? Corresponde à equação base do diagrama de Moody. Nós já introduzimos o conceito do diagrama de Moody na aula passada, em que eu apresentei para vocês um diagrama, tá certo? Um ábaco, no qual no eixo Y principal nós tínhamos o fator de atrito, no eixo X nós tínhamos o número de Reynolds, e no eixo Y secundário nós tínhamos a rugosidade relativa. Vejam que todas essas três grandezas estão aqui na minha equação. Ó. Eu tenho o fator de atrito nos dois membros da equação, ó, 1 sobre raiz de f, e ali dentro do logaritmo 2,51 sobre o número de Reynolds vezes a raiz de f, tá certo? Tem também a rugosidade relativa, ó, que está representada no diagrama de Moody, lá no eixo y secundário do nosso ábaco. E está aqui, ó, y sobre d, está dentro do logaritmo, ó, y sobre d sobre 3,7. Pessoal, o fator de atrito calculado pela equação de Colebrook-White, o fator de atrito ele pode ser calculado pela equação de Colebrook-White obedecendo a esse algoritmo do qual falei para vocês agora há pouco. Então, o nosso objetivo na aula de hoje vai ser trabalhar esse algoritmo e trabalhar também o diagrama de Moody. O diagrama de Moody ele traz o fator de atrito em função do número de Reynolds e em função da rugosidade relativa. A equação de Colebrook-White representa uma grandeza que varia em função de duas variáveis. Portanto, se eu tivesse que representar um gráfico dessa função, eu teria que representar um gráfico no espaço. De forma tal que o diagrama de Moody ele nos é apresentado em curvas de nível. Nós vamos ver que cada linhazinha dessas azul da figura representa uma rugosidade relativa específica. Ela traz a variação do fator de atrito em função do número de Reynolds para cada rugosidade relativa específica. Então, logo mais nós vamos aprender a trabalhar, a fazer a leitura do diagrama de Moody. Pessoal, nós vamos fazer uma aplicação real na parte ao vivo, resolvendo esse problema que eu estou apresentando para vocês nesse slide, nessa transparência. Então, nós vamos resolver aí o projeto de uma adutora que contemplou duas alternativas. A alternativa 1, que tinha essas características, diâmetro de 100 milímetros com comprimento de 8,5 km, e a alternativa 2, que tinha um diâmetro de 150 milímetros com 10 km de extensão. Ambas as alternativas têm por objetivo aduzir uma vazão de 29 metros por hora e o material da adutora é o ferro fundido. Conforme falei para vocês agora há pouco, pessoal, nós vimos que a perda de carga ela é função do material da tubulação. O ferro fundido apresenta essa rugosidade absoluta. Nós vamos tentar nós vamos tentar calcular, determinar a perda de carga nas alternativas usando a equação universal da perda de carga.
Eu vou resolver para vocês a alternativa 1 na parte ao vivo e vocês vão ficar responsáveis pela alternativa 2 para as nossas atividades, conforme eu vou apresentar para vocês na parte ao vivo da nossa aula. Beleza, pessoal? Então vamos à obra.